Todos com apostila? Alguém sem apostila? Quem não tem apostila, eu tenho ainda uma aqui, ó, sobrando. E tá sem? É a página número 6, tá? A página de número 6, ela fala sobre a necessidade de preparar a próxima geração. Pode parecer que é combinado, né? Quem está aqui participando das aulas do Catecúmenos e olhar o que a gente está estudando com o curso de liderança, mas não é, tá, gente? Mas os temas estão linkados, né? A gente acabou de falar do quê? De gerações, né? E aqui fala o quê? Da necessidade de nós prepararmos as próximas gerações. A continuidade, então, da obra depende da capacitação de novos líderes. Tudo bem? Eu acho que essa aqui, só o título da aula, se a gente, todo mundo combinar que concordou, a gente já pode ir embora. Porque a capacitação, ela é o que? É um processo. Ninguém é capacitado do dia para a noite. É um dia a dia de acompanhamento e de crescimento até a pessoa estar apta a exercer aquela função. Sabe qual que é o problema dos nossos dias? É que, fazendo uma analogia a um carro, nós queremos fazer a mecânica do carro em movimento em dia de chuva. Nós queremos fazer assim, a pessoa é eleita, é conduzida a um cargo, ela assume uma responsabilidade e aí você vai aprender. Eu não sei, não, você aprende, é fácil. Não tem um manual de instruções, não tem uma preparação, não tem uma formação, você vai ser lá. E como também isso acaba afastando pessoas de exercerem algumas funções na igreja. Ah, não, eu não sei. Isso não é para mim. Mas como você sabe que não é para você? Que não está treinada para aquilo. Então, não tem como você saber se você vai dar certo numa profissão se você não se especializar para aquela profissão. Na igreja a gente faz o caminho totalmente contrário. E eu acho, na minha humilde opinião, que nós pecamos quando fazemos isso. Quando não preparamos as pessoas. Quando nós também não nos preparamos para o exercício daquela função. Não nos dedicamos para aquilo. Quer ver? Eu vou falar com as diretoras dos projetos que nós temos a presença aqui. Eu agradeço vocês aqui conosco. Vocês conseguem contratar alguma professora que não é formada? Não, né? Ou seja, a pessoa tem que estar minimamente preparada ali para aquela função. Ela pode não ter experiência? Sim. Ela pode não ter experiência, mas ela é formada. Ela já estudou, ela já se preparou e agora ela está apta ao exercício daquela função. No dia a dia, é mais fácil, mais difícil trabalhar com quem já tem experiência ou não? Aí vocês vão depois, cada uma da sua opinião, sua participação. Tem funcionárias que sim, tem funcionárias que não. Isso é muito particular. Agora, olhando para a nossa realidade enquanto igreja, minimamente precisaríamos nos capacitar. Minimamente precisaríamos capacitar as pessoas das novas gerações para o nosso dia, do nosso tempo. E não simplesmente colocar lá, não, vai lá, faz lá, você aprende, né?
Eu acho que o espírito da aula hoje é bem esse, tá bom? Então, nós vamos fazer como fizemos da aula retrasada, uma divisão em grupos, né? Daquela grupo 1, grupo 2, grupo 1, 2. Eu vou logo de início separar os grupos e depois eu vou dar as instruções. E depois nós vamos ser agora conceitos práticos, fazer situações, problemas, tá bom? Então, a primeira coisa eu vou separar em grupos. Vamos debater em grupo os assuntos, né? Eu vou intermediar os grupos e vou participar um pouco de cada grupo. E na medida que a gente vai participando, vai ter a nossa ideia, depois a gente volta e reúne, tudo bem? Então nós vamos só atenta à instrução. Os participantes, né, são divididos agora em grupo para debater questões relacionadas ao conteúdo teórico, sobre o que nós estamos falando. Isso vai permitir que cada um compartilhe também as suas opiniões, experiências. Então, quem já exerce há mais tempo algum nível de liderança poderá dar a sua contribuição, né? Você hoje é um presbítero, presbítera, diácono, diaconisa, tem alguma outra função na igreja, mas há quanto tempo você exerce esse ministério? Quando você começou, você foi preparado? Você foi preparada? Ou só te colocaram lá? Vai lá! E aí a gente vai começar agora a compartilhar um pouco dessas dificuldades e como é importante também esse processo, né? Como foi esse amadurecimento até você estar aí desempenhando esse ministério há tantos anos e o que você pode contribuir também para as gerações, né? Experiências, dúvidas. Então, de repente, quem tem alguma dúvida também é o momento de compartilhar, de apresentar a sua dúvida, tá bom? E isso vai enriquecer, então, o nosso momento de estudos, tá bom? As perguntas estão aí na apostila, né? Sobre os desafios. Quais são os desafios que nós enfrentamos ao formar nossos líderes? Para quem tem mais experiência, poder também compartilhar isso. Quais são os desafios de hoje em relação às novas lideranças? Como podemos envolver mais jovens no ministério, se isso é importante ou não, né? Então, conversar sobre isso. Quais as estratégias que nós podemos adotar para sermos líderes em Cristo Jesus? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou dividir da forma como... A tarefa vai ser conversar sobre as perguntas. E não essa dinâmica. A dinâmica é um estudo de prática. Então, analisa as histórias, depois faz uma dramatização. E depois elabora um projeto. Vamos só atentar a primeira parte. Depois, para ali, tá bom? Acho que é melhor, tá bom? Depois o outro a gente dá a dinâmica aí. Tudo bem? Grupo 1. Você grava aqui 1. Aí, grupo 2. Grupo 1. 2. Grupo 1, grupo 2, grupo 1 fica separado de novo. Grupo 1, 2, separado também. Grupo 1, grupo 2, grupo 1, 2, 2, grupo 1, 2. Olá pessoal, então vamos voltar aí ao nosso encontro. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: essas experiências, elas permitem que a gente faz o quê, né? Avalie um pouco também o nosso dia a dia, né? Então, é uma forma também de refletir, né? Em algumas até particularidades, né? Quando a gente compartilha alguma coisa que é muito específico, é um momento, né, que a gente, como família da fé, a gente consegue, né? De repente tem alguma coisa que por anos fica ali, não sei onde eu vou falar isso, em qual momento eu vou falar isso, mas esses encontros eles permitem, né? Isso eu louvo a Deus porque esse é o propósito.
né, como liderança, a gente saber também passar, né, e resolver alguns assuntos da nossa vida ministerial. Como desafio, você então enfrenta ao formar novos líderes. Essa é a primeira pergunta. Quais desafios você enfrenta ao formar novos líderes? Então, todos os grupos participaram, né? Eu fiquei ali em alguns momentos compartilhando aí com vocês as expectativas de vocês, as dúvidas de vocês. Do grupo 1, quem gostaria de vir aqui falar sobre os desafios? Pode vir aqui à frente, por gentileza, com o microfone na mão, para você impor a tua voz assim. Coragem, assim, ó. O pessoal do seu grupo está com você, irmã. Pode ter certeza. E aí, se alguma coisa que ela queira falar, também o grupo pode ajudar ela, entendeu? Uma salva de palmas para a irmã, vai para dar uma motivação. Aí ela já veio, tá vendo? Quais os desafios que você enfrenta ao formar os novos líderes? A gente discutiu ser luz, ouvir, ter boa vontade, né? Passar a confiança, ser sempre verdadeiro em tudo, né? E ser exemplo, né? O principal é ser exemplo. Amém. Uma salva de palmas para ela aqui. Muito bom. Deus abençoe. Mas alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, compartilhar alguma coisa do grupo aqui dela? Vocês conversaram sobre isso? Acho que é isso, né? Ser exemplo, né? Que eu acho que é um dos pontos importantes, né? E saber ouvir, né? É importante. Hoje todo mundo está apto a falar, né? Mas às vezes não está pronto para ouvir. No grupo 2, ela veio até sem a salva de palmas, tá vendo? São 4 perguntas, né? Nosso grupo tivemos bastante diálogos, né? Conversamos bastante, cada um deu um exemplo, cada um falou um pouquinho sobre as suas experiências no trabalho, na igreja, no dia a dia. Então, quais desafios você enfrenta ao formar novos líderes? Nós tivemos, eu acho que vou resumir, né? Porque ficou bem grande. Então, acho que um dos que mais chamou a atenção foi a questão do Gustavo, que nos trouxe sobre a questão da idade, de liderar jovens sendo tão jovem, ou da mesma idade. E isso tem um desafio bem grande. E aí a Helena trouxe também que sente também esse desafio por ser mais velhos. Como liderar os jovens sendo mais velhos? Então, o que podemos acrescentar? Isso é um desafio bem grande que teve e mais chamou a atenção. E como podemos envolver mais jovens no liderança? Não, só isso. É só a primeira. Ah, é? Uma salva de palmas. Salva de palmas para ela. Muito bom, muito bom. Eu acrescentaria aos grupos, né? Talvez um dos desafios que a gente observa ao passar dos anos, assim, convivendo, né, com a igreja, não especificamente a do Sacomã, mas trazendo para nós, a primeira é a falta de qualificação das pessoas, ou seja, de um treinamento específico para o desempenho de alguma função, né? Então, eu vou ter aqui uma assembleia, um exemplo para presbítero. Não sei o que faz o presbítero. Se você não sabe, né, o que faz um presbítero, como você vai ter ambição de exercer aquele cargo? E não digo ambição no sentido ruim, tá? Mas de colaborar, de fazer parte. Se você não sabe o que faz uma diaconisa, eu não sei. Né? É muito comum no meio secular, quando chega ano de eleição, as pessoas pedirem votos para você, né? Então, a pessoa pede voto, eu quero ser vereador, quero ser senador, quero ser governador, presidente, prefeito, e de formas inusitadas vão até você e pedem voto, né? Seja na internet, seja naquela propaganda eleitoral gratuita, pedem votos. Mas a gente não tem opção.
em quem votar, né? E aí fica assim, eu vou votar em quem? Aí você vai lembrar daquele personagem mais icônico que te lembra em período de eleição, né? Na igreja não pode ser igual, ou pelo menos não deve ser igual. O desempenho de uma função, né, é justamente você estar preparado, preparada para exercer este cargo ou esse ministério. Diga-se como você quiser. E o desafio primeiro é achar pessoas que tenham vontade. E quem tem vontade é justamente aquele que tem a ambição, que tem o gosto por aquilo. Se ela não tem um preparo prévio, como ela vai ter talvez interesse ou motivação? Foi o que aconteceu comigo. Tá vendo? Foi o que aconteceu comigo, já umas 2 vezes. Eu não sabia nem que era para fazer a função mesmo. E lá na igreja nossa, eu estava viajando e quando eu voltei, recebi um recado dele me convocando, assim, eu falei, mas eu não sabia o que é isso. A primeira vez que eu fui, aconteceu isso. Aí eu fiquei, mas eu me sentia muito mal perante a Deus, porque eu falei, mas eu não estou fazendo certo. Por que isso, mulher? Depois de muito tempo que eu fui. Agora, no caso, depois que eu fui saber e trabalhar nessa função. Mas eu fiquei muito mal. Não Sim. gostei não, porque eu fiquei um tempo assim e eu me culpava. Muito bom. Eu falei, não, mas você me escolher sem eu saber o que é, e eu não estou fazendo o trabalho certo. Então, Sim, eu sim. me sentia muito mal. Muito bom. A segunda questão é como podemos envolver mais jovens no ministério? Aí, a Lívia, uma salva de palmas para a jovem, a Lívia, que com propriedade vai falar sobre o assunto, né? Nós discutimos que os jovens da igreja chama jovens de fora da igreja. É mais fácil os jovens da igreja chamarem os jovens por questão de... A gente já sabe como o jeito que tem que falar, o jeito que tem que chamar, mas isso também não tira o dever dos adultos da igreja sobre isso, dando suporte. É muito importante o dever do adulto dar o suporte para os jovens da igreja chamarem outros jovens. Na questão do conhecimento da palavra, na questão da vivência aqui na igreja. Então, os jovens precisam do suporte também dos adultos para poder chamar outros jovens para a igreja. E a gente também discutiu que envolver, por exemplo, esporte, rede social, faz muita diferença na questão de chamar os jovens para a igreja, porque esse meio tem muitos jovens e chama muita atenção. Então, quando os jovens da igreja se disponibiliza em questão dos esportes na rede social para falar de Deus, é uma questão de evangelizar, chamando os jovens para dentro da igreja. É isso. Bom, ser o sal da terra desse mundo, né? É você, através das suas experiências, poder compartilhá-las com os jovens. Isso é muito bom, seja no meio das redes sociais, dos esportes. E o grupo 2? Quem que é o representante para falar sobre esse tema? Gustavo. Uma salva de palmas ao Gustavo. Fala aí, Gustavo, com propriedade também, para falar desse tema. Então, a gente discutiu ali, e a segunda pergunta, né? Para como envolver mais os jovens, né, nos ministérios da igreja. E a primeira questão é os mais velhos, né, os mais experientes serem referência. Eu acho que como um jovem vai desejar ser um diácono um dia, ou um presbítero um dia, se ele não vê um bom diácono na igreja, um bom presbítero na igreja, como ele vai desejar ser um pastor um dia se ele não conseguir ver um bom pastor na igreja. Então, acho que o primeiro ponto é os mais velhos serem referência no que fazem dentro da igreja, para que os jovens possam olhar para isso e desejar um dia também ocupar essa função. E a segunda coisa é a presença dos mais velhos nas atividades dos jovens.
Então, os jovens vai fazer um culto numa sexta-feira, num sábado. Ainda que seja para o jovem, ou o jovem vai estar à frente daquele trabalho, mas a gente conversando chegou a esse consenso de que é importante a presença em si do restante da igreja. Para o jovem se sentir acolhido, para o jovem sentir que a igreja está presente e se importa com ele, se importa com as atividades que os jovens desempenham dentro da igreja. Então, essas duas coisas. Em primeiro lugar, a referência, né? O jovem poder visualizar a referência dos mais velhos e também visualizar esse apoio, visualizar que os mais velhos eles estão preocupados com os jovens da igreja. Então é isso. Os adultos serem presentes junto dos jovens e serem referência para a gente. Bom, interessante pensar no que o Gustavo falou, o grupo, né, que discutiu, né, sobre isso, a importância, né, dos mais experientes na colaboração para o processo de formação dos mais novos. Então, a colaboração se dá como? Ser presente na vida dos jovens, ser presente em oração pelos jovens, orar pelos jovens. Então, às vezes você pode falar assim, eu não tenho aptidão para falar com eles. Ou pode falar assim, eu não tenho liberdade para conversar com eles, eu nem conheço eles direito. Mas você pode orar por eles. Acho que o primeiro passo fundamental é esse. Acompanhar, né, estar presente. Então vai ter um culto, venha. Não é dos jovens, eu não sou mais jovem, né? Mas não, você faz parte da igreja do Senhor. Então você, estando presente, incentivando o trabalho dos jovens, em oração, isso é muito importante. Então, muito boa aí as colocações. A terceira pergunta é: quais as estratégias que podemos adotar para sermos líderes, servidores como Cristo? Essa pergunta é um pouco diferente, né? E talvez, eu acho que das três, a mais desafiadora, das que falam do conceito prático do nosso dia a dia, né? Mas quais são as estratégias que podemos adotar para sermos líderes, servidores como Cristo? Grupo 1, o Jones, uma salva de palmas. Sim. Aí, com a pergunta de novo. Quais estratégias podemos adotar para sermos líderes servidores como Cristo? Então, a primeira que eu fiz aqui seria o conhecimento. Para você ser um líder, você tem que ter o conhecimento daquilo que você está falando. E se você não buscar isso, você vai acabar falando besteira. Hein? Então, para eu ser um professor, eu tenho que buscar, primeiro ser um aluno, buscando conhecimento, para depois passar em seguinte. Segundo, é a fala em público. Você tem que treinar isso, falar em público, assim como Jesus fazia. Pregava em lugares, assim, na rua mesmo, perto de igrejas. E terceira, é o convívio com o discípulo. Então, você deve ter a disponibilidade de, caso seu pupilo esteja precisando de algo, você ir lá e atender ele. Você está mais próximo e perto dele. E o último, que seria evangelizar hoje em dia nas redes sociais, nas plataformas, tipo Instagram, TikTok. É uma ótima estratégia e dá para você espalhar o evangelho muito mais fácil. Então, tipo, hoje, para nós, espalhar o evangelho ficou uma coisa fácil. Não precisamos viajar, passar por atribulações, perseguição, para falar de Cristo. A gente pode simplesmente gravar um vídeo, postar no Instagram, compartilhando isso. Então, é uma ótima estratégia. Aí, uma salva de palmas. Isso aí. Eu gostei a parte do que toca, né, a parte de Jesus, né, de também ter um contato, né, com o seu liderado, né. Então, Jesus, ele pregava para as grandes multidões. Jesus, ele falava com as pessoas, né, ao seu redor. Não tinha essa limitação, né, falava para
grupos grandes, grupos pequenos, mas também era atento àqueles que eram próximos, né? Então, tanto o contato com aqueles de uma forma mais superficial, né? Quanto também relacional com as pessoas. E essa estratégia também de adotar as mídias digitais, que também foi falado no grupo 1, né? É importante isso ser um recurso, né? Que deve ser explorado aos nossos dias. Eu falo recurso, não falo um recurso, a igreja lá tem que fazer. Eu acho que é um recurso que nós devemos fazer. Eu fazer, né? O que eu posso fazer como recurso? A igreja tem nas mídias, mas e você? O que você pode também fazer e contribuir? É muito legal essa observação. E no grupo 2, a terceira pergunta: quais estratégias podemos adotar para sermos líderes servidores como Cristo? Presbítero José, salva de palmas. Quais são as estratégias que vocês chegaram aí no grupo? Eu não sou muito moderno, né? Não pensei na questão da rede social. Nós não pensamos nessa estratégia da rede social, mas é bem-vindo sim. Bom, em primeiro lugar é a capacitação, que não tem como eu passar algo do qual eu não tenho conhecimento, né? Então, esse é o primeiro ponto, é você ser uma pessoa capacitada ou buscar essa capacitação, esse conhecimento, para que você possa, através dele, compartilhar com outras pessoas. A gente também colocou a questão de ser um bom ouvinte, porque não tem como eu ser um líder e guiar outras pessoas se eu não consigo, pelo menos, ouvir essa pessoa, andar. É mais a questão do discipular. O que é discipular? É caminhar junto, andar junto. Então, se eu ando junto com essa pessoa, eu sou um bom ouvinte, eu ouço essa pessoa e eu compartilho experiências que possam agregar na vida dessa pessoa. Dar um bom testemunho, isso é fundamental, que se eu tenho conhecimento, olhando para a vida espiritual, a minha referência maior é Cristo, e se eu sou um seguidor de Cristo, eu testifico Ele na minha vida. E como tal, eu dou um bom testemunho, e através disso as pessoas também vão ter a referência sobre a minha pessoa. E sempre estar próximo dessa pessoa, porque principalmente quando você está discipulando alguém, se você vai lá uma vez e aí pronto, acabou, não vai mais lá nunca mais, possivelmente essa pessoa também não vai vir, não vai mais buscar você e nem querer estar próximo de você. Então, é perseverança de andar, de caminhar, de ouvir, de entender essa pessoa e compartilhar coisas no qual possa agregar a vida dessa pessoa. Bom, também uma salva de palmas. Isso aí. Agora, a gente dividiu aqui essa segunda parte da atividade prática, a gente ficou e segurou só nesse primeiro ponto de um estudo de caso. Esse estudo de caso, ele se dá assim, a escolha de um personagem. Qual é o personagem? Tem que ter uma característica, né? Um personagem bíblico que tenha feito discípulos, né? E esse personagem, então, cada grupo escolheu um personagem, né, que foi líder e que formou discípulos, certo? É isso que vocês estudaram, escolheram o personagem que formou discípulos, e a tarefa, depois da escolha desse personagem, que ele formou discípulos, como que nós podemos aplicar a sua metodologia hoje, aqui na IP de Sacomã. Tudo bem? Aqui o grupo 1. Grupo 2 não fez. Não fez? Não? Nós ficamos tantos dos outros que não deu tempo. A gente vai fazer junto. Uma pergunta que ficou sem. A gente pode usar o primeiro exemplo lá não é o mesmo grupo, né? A história lá de José, né? A gente escolheu ele. Pronto. E aqui o grupo aqui escolheu algum personagem? Quem vai falar? Salva de palmas para irmãos felizes. Então, nós escolhemos João Batista.
que João Batista, ele saía pelo deserto, né? E ele pregava arrependimento, né? Ele estava preparando ali o lugar para que o Senhor, preparando o caminho para o Senhor, né? Então, ele falava sobre arrependimento. E João Batista, ele era humilde, né? Ele era verdadeiro, né? Ele não tinha hipocrisia, né? Ele ia lá e falava mesmo, falava a verdade. Então, ele também, ele tinha poucos recursos, né? O Batista, ele não tinha muito recurso. E ele ia lá e pregava no deserto, ele pregava ali nos rios, ali na beira dos rios, né? Pregava arrependimento e o batismo, né? Então, nós escolhemos ele porque ele era verdadeiro, humilde, simples, né? Ele passava confiança naquilo que ele estava falando, né? Então, ele fez muitos discípulos. Nós conhecemos alguns, eu acredito, ele tem discípulos como André, né? Acho que, se não me engano, acho que Felipe e outros, né? Pastor, agora não é que é terrível. Mas ele então, fez discípulos, né? Ele fez discípulos, né? Ele fez muitos discípulos. E esses discípulos foram, depois seguindo Jesus, foram fazendo outros discípulos, né? E o que a gente pode extrair desse ensinamento para hoje, dele? O perfil dele como líder que ele foi? O perfil do João Batista, que ele era um grande líder, ele foi confiante, ele sabia o que ele estava fazendo, tinha conhecimento, né? E ele não tinha recursos, e dali ele tirou os recursos da forma dele, do jeito dele, né? Ali ele também, ele soube ouvir, né, o chamado dele, né? João Batista, ele se dispôs, né, para o chamado. Então, ele não teve dificuldade de ouvir o chamado dele, né? E ele se dispôs e foi caminhando, fazendo a obra, né? A obra do Senhor conforme, né? O que ele tinha em mãos e o que ele tinha de conhecimento de Deus, né? Nossa, então, aqui não teve personagem, né? Então, assim, um ponto negativo para esse grupo. Um ponto negativo para esse grupo. Tem um papo. É tipo o Romeu e a Maria Paula, falaram. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu acho que eu vou ajudar o grupo 2. Eu vou ajudar aqui o grupo 2. Jesus é o nosso exemplo. Tá vendo? E aí Jesus, ele fez o quê? Oi? A nossa tarefa que nós fizemos já no finalzinho foi procurar os exemplos. Os exemplos, né? E não... Então, e aí aí o Jesus, ele como líder, ele fez discípulos, sim ou não? Aqui é o grupo, ó. Jesus, ele fez discípulos, sim ou não? Sim, estamos aqui. Assim como o personagem do grupo 1, que foi muito bem escolhido também, né, que foi João Batista, que também deixou um legado, e o seu legado também trazem aplicações práticas, né? Muitas das vezes a gente se depara com situações na igreja que a gente olha assim, não tenho recurso. E a gente não faz porque tem o recurso. E a gente não pensa em estratégias ou alternativas as quais, de repente, possamos fazer a mesma coisa sem a necessidade daquele recurso. Não é verdade? Então, assim, Jesus, ele tinha recursos também naquela época? Não. Tão limitado de recursos quanto João Batista. Jesus era uma pessoa humilde, sim ou não? Sim. A humildade de Jesus a gente pode trazer para os nossos dias, para a aplicação de como ser um líder com humildade, né? Se espelhando naquilo que Jesus era como líder, como liderança, sendo humilde, né? Ele tinha uma facilidade de falar em público, ele falava com grandes multidões, mas ele também falava com as pessoas especificamente. Em algumas horas ele falou assim, olha, eu falei para a multidão, mas agora eu estou falando aqui com vocês, né? Ou seja, uma preocupação com aqueles que estavam lá com ele, de treinar, de capacitar, e a visão que Jesus tinha do quê? De que aquele legado ia ser continuado, ou seja, não morre nele, não termina nele, a vocação não termina em você líder,
A importância de você compartilhar também daquilo que você aprende, do que você aprendeu, para poder passar também para as próximas gerações. Não guardar o conhecimento. Não guardar. É bonito quando a gente vê assim, quando uma pessoa morre assim, assim, nossa, esse aqui, nós vamos sentir falta. Realmente é importante, porque ele contribuiu, ou aquela pessoa contribuiu para a igreja, para a formação da igreja, às vezes para a construção da igreja, ou para a formação de liderança e tal. Mas e qual o legado? O que a gente deixa? Né? O acompanhamento das novas gerações, ou das pessoas que estão ao nosso redor, talvez a nossa mesma faixa etária, que podem aprender com a gente, ou que nós podemos aprender com aquelas pessoas que são até mais experientes que nós. Então, eu acho que Jesus tem essa contribuição na formação das novas lideranças, das gerações. Você como líder, você tem a responsabilidade de compartilhar, agora não falando para o grupo 2, né? Falando para todo mundo. A gente sabe que nós temos que puxar sardinha para nós. É que a Lira estava no grupo 2. Agora sim, é importante a gente ter essa leitura, né? Que nós, enquanto liderança, temos que ter essa preocupação de passar adiante, né? O pouco que nós sabemos, construímos, e ter a humildade também de, quando não sabemos, de querer aprender, independente da idade. Sempre há tempo para aprender alguma coisa. Sempre há um momento, uma oportunidade, uma ocasião que nós não sabemos, né? E não chegar diante de um desafio e de falar assim, não, agora vai ser do meu jeito, né? Teve um grupo aí que falaram um episódio assim, não, agora vai ser do meu jeito. Sem experiência, a pessoa quer fazer do jeito dela. Não tem como. Se você não tem experiência, como você vai fazer as coisas do seu jeito? Né? É do jeito de Deus. Né? Então, sempre também ter esse posicionamento de buscar a vontade de Deus, o reino de Deus em todas as coisas. O pessoal aí em cima do slide consegue me ajudar com um texto bíblico? Dá para colocar um texto aí? Eu vou pedir para colocar a primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 4. Esse é o versículo, o texto bíblico da nossa reflexão para hoje. Eu queria que você guardasse esse texto no seu coração, o texto da aula de hoje, mas que você anotasse aí na apostila, escrever, ou no celular. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10. 1 Pedro 4, 10. 10 e 11, tá? É o 10 e o 11. Olha só. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos... É para servir você mesmo? Não. É para servir outros. Administrando, volta lá. Administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Ou seja, na multiforma de Deus, cada um de nós tem o nosso jeito de se relacionar com esse Deus, e assim como nós temos os nossos dons, pela graça, não é porque a gente é mais bonito que todo mundo, que você é mais importante que todo mundo, você só está assumindo um ministério específico na casa de Deus, na casa do Senhor, é pela graça de Deus. É a graça do Senhor que te alcança e que te envolve, e por conta disso, pelas múltiplas formas de Deus de atuar no meio da história, Ele escolheu você também. Agora pode passar, versículo 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Gente, olha, é muito rico esse trecho do versículo. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Quem aqui fala, levanta a mão. Quem fala? Só quem fala. Vocês não falam? Todo mundo fala. E quando você falar, fale como você estivesse transmitindo a palavra de Deus. A importância da liderança de falar, saber que você está falando, seja aonde for o ambiente, como transmitindo a palavra do Senhor. E se alguém serve no serviço, no trabalho,
na igreja, servir é servir. Faça-o com a força de que Deus provê. Amém? Faça-o com a força que Deus provê. Ou seja, não é a sua força, não é o seu mérito. É a força de Deus. Lá no versículo anterior é a graça, é a força, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então, que tudo isso que nós possamos fazer, possa seja especificamente para a glória de Deus. É para a sua glória? É para o seu ego ficar assim inflado, assim bonitão? Não. Mas é para Deus, é para o Senhor. Nós servimos para o Senhor. Se você falar, fale como se você estivesse transmitindo uma mensagem para o Senhor. Faça com a força de Deus, não é a sua força. E tudo isso para a honra e para a glória de Deus. Amém? Nessa passagem, aí então está sendo enfatizado que cada um deve usar os seus dons para servir a Deus. E também para servir uns aos outros. A mensagem deve ser de aqui, que você saia nessa manhã inspirado, né, a continuar servindo com entusiasmo e com dedicação aquilo que a gente tem no nosso coração. Amém? Irmãos, gostaram do curso? Sim. Muito bom. Nós encerramos aqui esse curso, né? Eu tinha falado na aula passada, e eu peço perdão, que eu não tinha me dado conta de uma situação. Hoje o culto é dirigido pelos jovens. Eu quero que a entrega dos certificados de presença, se os irmãos não se importarem, a gente adiar para o próximo domingo, tudo bem? Então não hoje, domingo que vem vai ter a entrega dos certificados. A entrega do certificado vai ser da seguinte forma: eu tenho anotado as pessoas que participaram. O que eu estou sugerindo é que ao menos 3 participações a pessoa ganhe um certificado. Eu tenho gravado as últimas aulas, as últimas 2 aulas estão gravadas. Eu vou disponibilizar o link de acesso para quem eventualmente faltou, ou na aula passada ou nessa aula. Então, tendo 2 presenças e assistindo, né, ouvindo o conteúdo das aulas, terá as 3 mínimas presenças ou 4 presenças. Então, também para quem não veio hoje, poder participar ouvindo durante a semana e poder participar do recebimento do certificado. Então, é por conta disso também que nós estamos adiando a entrega dos certificados. Para quem não pôde estar aqui, olha como eu sou generoso, né? Olha com a bondade no meu coração. Poderia não dar certificado, coisa nenhuma, né? Mas eu queria que essa palavra pudesse ser compartilhada com outras pessoas. Essa importância, né, de nós refletirmos sobre a liderança nos nossos dias. E eu acho que aqui está a maioria do conselho, né, presente no estudo hoje, um curso de liderança. Isso serve também para inputs, né, de assuntos que nós possamos tratar, né, como conselho também. Várias situações ajudam, né, a elucidar várias questões. Aqui um módulo 1, um módulo básico, introdutório, mas que você possa exercer o seu papel de liderança, assim que você se sinta chamado por Deus, vocacionado por Deus, né, para o desempenho da sua vontade aqui na IPI do Sacomã. Pensamos em fazer um próximo módulo 2 aí, né? Em breve a gente pode conversar sobre isso, e eu conto com a presença dos irmãos, aí, irmãs, para esse novo módulo aí que possa vir a surgir. No próximo domingo, a presbítera Helena estará conduzindo a aula da escola dominical, né? E eu conto com o grupo aqui para estarmos presentes, né? Teremos o curso de catecúmenos de manhã às 9, às 10 vai ter a escola dominical, e que você possa estar conosco. Amém? Vamos colocar em pé, vamos terminar o nosso curso nessa manhã,
com uma oração. E aí eu queria saber se algum voluntário, temos algum voluntário para fazer essa oração final? Curso de liderança, né? O líder é aquele que ora. Não estava no tópico lá, mas o líder é aquele que ora. Qual líder aí que quer orar? Pode? Não, eu pensei que você queria. Que fria, né? Ela se manifestou, né? Não, alguém quer vir aqui de livre, espontânea vontade? Pode vir aqui na frente. Vem, Helena. Não, vai lá, José, vai. Não, Você gosta de ver os outros fazendo por você, né? O pessoal do grupo 2 ali tem uma minha postura. não, aí a gente não Tem uma? não. Vamos orar então. Depois tem a foto, né, pastor? Querido Deus, amado Pai, te damos graças nesta manhã. Pai, momentos agradáveis aqui na Tua presença. Seu nome seja louvado em todo o tempo. O Senhor, nesse momento, nos conduz às nossas casas. Obrigado, gratidão por essa aula. Gratidão, meu Deus, por o término desse curso. Que o Senhor possa nos dar muita instrução através de tudo que foi passado aqui. Possamos aplicar em nosso dia a dia, em nossas vidas, e através disso, Senhor, testificar o Teu nome. Abençoe cada pessoa que está aqui presente, abençoe aqueles que não vieram, mas que o Senhor, meu Deus, possa falar aos corações deles, e onde eles estiverem, que o Senhor possa tocar, que o Teu Espírito habite nessas pessoas e o conduza. Que logo mais à noite possamos estar aqui para a honra e glória do Teu santo nome. Louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Deus abençoe, viu?